Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos tratar do assunto potenciação. E nós vamos entender que potenciação não é só importante para a matemática, mas também é muito importante para a física, para a química, para a biologia e até mesmo para a geografia. Nessa aula em específico nós vamos falar sobre a definição de potenciação e as propriedades de potenciação. Mas o que é mais importante é que depois que você assistir a essa aula, você vai lá na nossa lista de exercícios que eu vou postar na nossa sala virtual e você vai fazer todos esses exercícios, os exercícios sobre potenciação, porque é dessa forma que a gente vai treinar e vai desenvolver tudo aquilo que a gente viu aqui nessa aula. Ou seja, nós vamos colocar em prática tudo que foi visto aqui nessa aula. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar essa aula. Então vamos lá? Definição de potenciação. Se eu tenho A elevado a N, o que vai ser A elevado a N? Vai ser A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. Ou seja, se eu tenho um número natural A elevado a um outro número natural N, esse A vai ser multiplicado por ele mesmo essas N vezes. Desde que esse N seja um número natural, como eu falei, e ele seja maior ou igual a 2. Ok? Esse A aqui pode ser natural, inteiro, fracionário, ou seja, racional, irracional, pode ser qualquer número real. Porém, o N tem que ser natural e maior ou igual a 2. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho lá A elevado a 3, o que vai ser A elevado a 3? Vai ser A vezes A vezes A. Ou seja, é o A multiplicado por ele 3 vezes. Né? A vezes A vezes A. Agora, atento nisso aqui. A elevado a 1 é igual a A elevado a 0 é igual a 1. E nesse caso, o A tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação na matemática. Então a gente nunca vai poder ter 0 elevado a 0, por ser uma indeterminação matemática. Mas todo número real diferente de 0 elevado a 0 sempre vai ser 1, ok? Isso aqui, então, não existe pra gente. É uma indeterminação matemática. Porém, qualquer um número diferente de 0, que esteja elevado a 0, sempre vai dar 1. E qualquer número elevado a 1, sempre vai dar esse número mesmo. Tá certo? Agora, por que acontece isso, né? Vamos falar aqui no cantinho aqui, ó. No cantinho aqui do quadro. Vamos colocar aqui 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2, 5 elevado a 3. Bom, pela definição, 5 elevado a 0, todo número elevado a 0 não é igual a 1? Então já vamos colocar aqui. E pela definição, todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Então 5 elevado a 1 é 5. O que é 5 elevado a 2? É 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? Já vamos colocar aqui, ó. 5 vezes 5 é 25. E quanto que é 5 elevado a 3? É 5 vezes 5 vezes 5. Né? O 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então 5 vezes 5 já sei que é 25. 25 vezes 5, 125. Ok? Agora percebam o que acontece aqui, ó. De 125 para eu cair em 25, eu divido por 5, não é isso? Ó? 125 dividido por 5 dá exatamente quanto? 25. Vamos dividir de novo por 5, olha lá. 25 dividido por 5 é 5. E para chegar em 1, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa, olha lá. 5 dividido por 5, 1. Então, quer dizer, isso daqui não saiu do nada, não. Daqui, ó, dessa sequência numérica aqui, ó, né, dessa sequência aqui, dessa progressão numérica aqui, eu tenho essa definição, que todo número real elevado a 1 vai ser A,
E todo número elevado a zero, desde que ele não seja zero, sempre vai ser 1. Beleza? Então a definição de potenciação é essa daí. Vamos para frente. Vamos agora falar sobre as propriedades da potenciação. A primeira propriedade de potenciação: A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Essa propriedade aí chama-se propriedade do produto de potências de mesma base. Olha lá, produto de potências de mesma base. A base é A, tá vendo? A mesma base A. Eu repito a base e somo os expoentes, ok? Então, sempre que eu tiver um produto de potências de mesma base, por exemplo, se aqui fosse x e aqui fosse x, eu repetiria o x e somaria os expoentes. Qual que seria a aplicação disso aí? Olha esse exercício que eu coloquei lá, ó. 2 vezes 3 elevado a 5 mais 3 elevado a 8 sobre 3 elevado a 4 menos 5 vezes 3 elevado a 7. Olha bem, no numerador daquela fração eu tenho uma soma de dois números. No denominador eu tenho uma subtração, uma diferença entre dois números, né? Entre dois termos. O que eu tenho que fazer? Qual que é o macetinho para começar a desenvolver isso aí? Eu vou verificar quais as bases ali, ó, tem o menor expoente. Olha lá, aqui em cima eu tenho 3 elevado a 5, aqui eu tenho 3 elevado a 8, aqui eu tenho 3 elevado a 4 e aqui eu tenho 3 elevado a 7, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um traço aqui da minha fração, olha lá, e eu não verifiquei que o 3 elevado a 4 tem o menor expoente? Então eu já escrevo ele aqui embaixo, ó, o 3 elevado a 4, né? E aqui em cima eu tenho 3 elevado a 5, eu vou escrever 3 elevado a 4. Só que pela propriedade da potenciação, o 3 elevado a 5, olha bem, eu não posso escrevê-lo como 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 1, que não precisa de escrever, não é isso? Porque 4 mais 1, olha lá a propriedade da potenciação. 4 mais 1 não é igual a 5? É isso? Então, quando eu tenho um produto de potências de mesma base, o que eu faço? Eu repito a base, que é 3, e somo os expoentes, ou seja, é de trás para frente, olha lá, 3 elevado a 4 vezes 3 é 3 elevado a 5. Aí eu tenho uma soma, não é isso? Mas, olha lá, eu vou escrever de novo o quê? A minha base com o menor expoente, que eu vi que era o 3 elevado a 4, eu vou escrever aqui de novo. 3 elevado a 4 para 3 elevado a 8, está faltando quanto? 3 elevado a 4, por quê? 4 mais 4 dá exatamente o quê? 8, não é isso? E embaixo, já coloquei o 3 elevado a 4, não é isso? Então, olha lá, quem que eu vou multiplicar aqui? Se eu já tenho 3 elevado a 4 aqui, 3 elevado a 4 aqui, eu não tenho como colocar 3 elevado a alguma outra coisa, a não ser 0, não é isso? Porque 0 mais 4 é igual a quanto? 0 mais 4 é igual a 4, não é isso? Então, eu vou até só tirar esse parênteses aqui para a gente conseguir enxergar melhor, né? Isso aqui é uma multiplicação, olha lá. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 0, olha lá. 4 mais 0 não é 4? Beleza? E aí vem o quê? Uma subtração. Menos. Menos o quê? O 3 elevado a 7. Você tem o 5. 5 vezes o termo de mesma base com o menor expoente, que eu sei, né, o 3 elevado a 4. Para 3 elevado a 7 falta quanto? 3 elevado a 3, porque 4 mais 3 é quanto? É 7, não é isso? Então daqui, o que eu tenho? Ó, o que eu tenho de comum aqui no numerador? Vamos pegar um outro pincel, né? Vamos pegar um outro pincel aqui, ó. Olha lá. De comum nessa soma, eu não tenho 3 elevado a 4? Então eu vou colocar esse fator em evidência. Vamos colocar o 3 elevado a 4 em evidência. Abro um parênteses. E olha bem, o que está sobrando aqui na hora que eu tomei da primeira parte aqui? É o 2 vezes 3. Mais, o que está sobrando aqui depois que eu tomei o 3 elevado a 4? Não sobrou um 3 elevado a 4? Põe ele aqui. Ok? E embaixo, mesma coisa. O que eu tenho de comum repetindo na diferença?
é exatamente o 3 elevado a 4, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 3 elevado a 4 em evidência, igual eu fiz lá em cima, e abro parênteses. Vamos ver lá. O que está sobrando aqui nesse termo do 3 elevado a 4 que eu já tomei? Não é o 3 elevado a 0? Então, bota lá 3 elevado a 0 menos... Aqui, o que sobrou quando eu tomei o 3 elevado a 4 aqui? O 5 vezes 3 elevado a 3. Não é isso? Bom, então o que vai dar isso aqui? O 3 elevado a 4 eu posso simplificar com 3 elevado a 4 de baixo, olha lá. Porque isso aqui é uma multiplicação, olha lá. Então eu posso simplificar. E o que sobrou? 2 vezes 3, 6. Mais 3 elevado a 4. O que é 3 elevado a 4 pela definição que a gente acabou de ver aí, ó? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Sobre, o que sobrou aqui? 3 elevado a 0, 1. Menos 5 vezes 3 elevado a 3. Muita atenção aqui. Eu não posso fazer 5 vezes 3 antes de fazer o quê? A potência, não é isso? A potência sempre tem a prioridade. Então, eu tenho que resolver essa potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aí eu posso fazer o quê? O 27 vezes 5. Não é isso? Sem muita aflição, gente. Se tiver dúvida, vai lá no cantinho e faz lá. Ó. 27 vezes 5. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 5, 7 vezes 5, 35. Vão 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 135. Não é isso? Então, quanto que está dando isso aqui? Vamos colocar aqui, ó. 6 mais 81, 87. Sobre 1 menos 135, menos 134. Beleza? Atenção, eu posso ter essa resposta, assim como eu posso ter subtração nesse sinal de diferença lá em cima, menos 87 sobre 134, bem como eu posso ter aqui, ó, no meio da fração, menos 87 sobre 134. Ou seja, essa resposta é a mesma coisa. Tá ok? Então essa daí é a aplicação da primeira propriedade da potenciação. Então agora vamos ver a segunda propriedade da potenciação. A elevado a n sobre A elevado a n é igual a A elevado a n menos n. A primeira propriedade da potenciação qual era? Era o produto de potências de mesma base. Eu conservava a base e somava os expoentes. Agora eu vou ter um quociente, uma divisão de potências de mesma base. Eu vou conservar a base A e subtrair os expoentes. Então, na primeira propriedade era produto, eu conservava a base e somava os expoentes. Agora é uma divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vamos ver um exemplo clássico desse caso, dessa segunda propriedade. Vamos simplificar essa expressão. A elevado a 2, que multiplica n mais 1, que multiplica a elevado a 3 menos n, sobre a elevado a 1 menos n. O que eu tenho que fazer aqui? Percebam que eu tenho aqui, ó, um produto de potências de mesma base. Que é a primeira propriedade. Olha bem, eu posso ter uma propriedade dentro da outra. Numa mesma expressão, eu posso ter uma propriedade, como foi o caso da primeira. Eu posso ter duas propriedades, como vai ser esse caso. Eu posso ter 3, eu posso até ter 4. Então, nesse caso aqui, iniciando a simplificação dessa expressão, o que nós temos aqui? Nós temos um produto de potências de mesma base, que é a primeira propriedade que a gente acabou de ver. O que eu faço? Eu repito a base, conservo a base e somo os expoentes. Quais são os expoentes? 2 elevado a n mais 1, somando com o 3 menos n. Então, olha lá. No produto de potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Sobre a elevado a 1 menos n. Ok? Então, vamos ver o que vai acontecer com isso aí. Vamos passar um traço aqui. O que a gente percebe que tem aqui? A gente tem a propriedade distributiva da multiplicação, né? O chuveirinho, o famoso chuveirinho, olha lá.
que eu faço aqui com o 2? Eu multiplico pelo n e depois eu multiplico pelo 1, né? Propriedade distributiva da multiplicação que a gente conhece desde, né? Então vamos aplicar ela aí, ó. A elevado a 2 vezes n. 2n. 2 vezes 1, 2. Mais 3 menos n. Sobre a elevado a 1 menos n. Ok? Continuando, o que nós vamos ter? A elevado a 2n mais 2 mais 3 menos n. O que eu tenho de parecido, né? Coisas parecidas ali em cima, ali no meu expoente. Por exemplo, eu posso somar caixa com caixa? Posso. Uma caixa mais uma caixa, duas caixas. Um picolé mais um picolé, dois picolés. 2n menos n, olha lá, 2 picolés menos um picolé, um picolé. Como eu tenho aqui 2n menos n, então eu tenho 1n, né? Que não precisa colocar 1, né? Eu já sei que o n, né? Qualquer letra, x, a, c, todo o coeficiente dele é 1 quando eu escrevo, né? Então, 2n menos n, n. E 2 mais 3, mais 5. Sobre a elevado a 1 menos n. Aí, ó. Onde que a gente caiu? A gente caiu na segunda propriedade. Qual que é a segunda propriedade? A divisão de potências de mesma base. A base não é A? Repete a base e faço o que com os expoentes? Subtrai os expoentes. Então eu vou ter n mais 5. Agora cuidado aqui, ó. Menos todo esse expoente. 1 menos n. Né? Então isso aqui vai ser igual a quanto? A elevado a n mais 5 menos 1. Olha lá, ó, menos com menos mais n. Esse é o cuidado aqui do parênteses, né? É o menos que está multiplicando todos os dois termos do expoente do denominador. Então isso aqui vai ser igual a quanto? A elevado a... Quais são os termos semelhantes? Olha lá. N mais n, 2n. 5 menos 1, 4. A elevado a 2n mais 4. Está simplificada aí a nossa expressão. E aplicamos a segunda propriedade da potenciação. E a gente percebeu o quê? Que nesse mesmo exercício a gente pôde aplicar o quê? As duas propriedades. A primeira propriedade, que era o produto de potências de mesma base, e a segunda propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Tranquilo? Vamos para frente então. Terceira propriedade. A elevado a n que multiplica n. Ou seja, nós temos agora dois expoentes, né? Eu tenho um parênteses, dentro do parênteses eu tenho uma potência e fora do parênteses eu tenho uma outra potência. Qual que é a aplicação da propriedade, né? Dessa terceira propriedade? Eu vou multiplicar esses expoentes. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 4 elevado a 3, como que eu vou fazer isso aqui? Vai ser 2 elevado a 4 vezes 3, que vai dar 2 elevado a 4 vezes 3, 12. Só isso. Então, essa propriedade me diz isso. Quando eu tenho uma potência de uma potência, o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico os expoentes. Nesse exemplo, 4 vezes 3, 12. Tranquilo? Vamos lá, assinale VOF. O que é isso, né? VOF, V para verdadeira e F para falso. Podem escrever muito, mas já estou falando aqui com vocês. V vai ser para sentença matemática verdadeira e F para sentença matemática falsa. As duas podem ser verdadeiras, as duas podem ser falsas, uma pode ser verdadeira, outra vai ser falsa. Vamos analisar aqui, né? O que vai acontecer? No primeiro caso, ó, gente, prova gosta disso daqui, né? Saber se isso aqui é verdadeiro ou falso, né? Vem com uma questão lá, por exemplo, todas as alternativas acerca das regras de potenciação são verdadeiras, exceto, né? Então, por exemplo, isso aqui é o vestibular gosta disso aqui, provas de supletivo gostam demais daquilo ali. Como que eu faço aquilo ali? Nesse no 4 elevado a 3.000, pela definição, o que é 4 elevado a 3.000? É 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 3.000 vezes. Você não vai fazer isso aqui para verificar se isso aqui é menor que aquilo, né? 3 elevado a 4.000. Você vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4.000 vezes. Você não vai fazer isso. A gente vai fazer o quê? Aplicar
propriedade da potenciação. Nesse caso aqui, a gente pode aplicar a terceira propriedade da potenciação. Como? Olha bem, o que é 4 elevado a 3.000? Vocês concordam que 4 elevado a 3.000 eu posso escrever assim, ó, 4 elevado a 3 elevado a 1.000? É ou não é? Eu estou já aplicando a propriedade, né, a terceira propriedade da potenciação. Porque 3 vezes 1.000, de acordo com essa propriedade, não são os 3.000? Eu não estou aplicando aqui essa propriedade, né, a terceira propriedade? A mesma coisa eu vou fazer o quê? Com o 3 elevado a 4.000. Como que eu posso escrever o 3 elevado a 4.000? 3 elevado a 4 elevado a 1.000. Beleza? Com isso aqui fica muito mais fácil eu trabalhar, porque é muito mais fácil saber o que é 4 elevado a 3 do que 4 elevado a 3.000, né? E o que é 4 elevado a 3? Aí é fácil, né? 4 vezes 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. 16 vezes 4, 64, né? Então eu vou ter o quê? 64 elevado a 1.000. E o 3 elevado a 4? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 elevado a 1.000. Aí, ó, ficou fácil, né? 64 elevado a 1.000 e 81 elevado a 1.000. Os expoentes são iguais. Então, o resultado aqui, para qual que vai ser, né? Qual que vai ser o maior? É claro que 81 elevado a 1.000 é maior que 64 elevado a 1.000, né? 64 elevado a 1.000 é menor que 81 elevado a 1.000. Então, olha lá. O que está escrito aqui? Correto, né? Então, aqui nós temos o quê? Verdadeiro. Tranquilo? Agora, ó, a segunda alternativa. Menos 2 elevado a 3 elevado a 2 é igual a menos 2 elevado a 2 elevado a 3? Aqui a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque aqui é um detalhezinho sutil. Se você tem lá 3 elevado a 2, você já bate o olho aqui, vê um parênteses e opa, aplicando a propriedade, 3 vezes 2, 6. Ó, 2 vezes 3, 6 também. Fica menos 2 elevado a 6 é igual a menos 2 elevado a 6. Isso aqui te joga lá no buraco. Por quê? Porque aqui eu tenho dentro do parênteses o quê? Uma potência e com sinal negativo. Então, antes de resolver a potência do lado de fora, eu tenho que aplicar o quê? Eu tenho que resolver o que tem dentro do parênteses. Então, esse menos aqui é uma pegadinha clássica de prova. Porque o camarada vê o 3, 2 aqui, o 2, 3 aqui, vê que é a mesma coisa, 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6, tudo 6, então é tudo igual. É verdadeiro. Não pode, porque aqui eu tenho um sinal negativo. Se tudo fosse positivo, né? Se não tivesse um menos aqui, não tivesse um menos aqui, beleza, igual, mas tem aquele menos. Então esse menos aí é um detalhe sutil. Por quê? Porque quanto que é menos 2 elevado a 3? Né? Se eu for fazer o menos 2 elevado a 3, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só que quando tem um menos aqui, né? Menos 8 elevado a 2. Isso será que é igual? Vamos ver. Menos 2 elevado a 2. Menos 4 elevado a 3, né? Menos 8 elevado a 2 é quanto? Menos 8 vezes menos 8. Menos com menos mais. 64 positivo. E do lado de cá? Menos 4 elevado a 3 é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Ó, menos com menos mais. Com menos, menos. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. E aí, ó, 64 é igual a menos 64? É diferente. Positivo, o outro negativo. Então isso aqui é falso. Ok, gente? Então vamos para frente. Vamos passar para a quarta propriedade. Vamos para a quarta propriedade da potenciação. A vezes B elevado a N é igual a elevado a N vezes B elevado a N. O que eu tenho aí agora? Eu tenho uma potência de um produto. A potência de um produto vai ser igual ao produto das potências. Você não tem que ficar decorando o nomezinho, né? Não tem. Você tem que verificar o seguinte. Se eu tenho uma multiplicação, um produto entre dois termos que está elevado a um expoente, eu vou ter um produto desses dois termos elevado a esse mesmo expoente, né? Então, A vezes B elevado a N vai ser igual a elevado a N que multiplica B elevado a N.
Aí eu coloquei um exercício aqui para a gente ver como é que essa propriedade pode aparecer, como que ela pode nos ajudar a resolver ou a simplificar uma expressão, um exercício. Quantos algarismos tem o número 5 elevado a 8 vezes 4 elevado a 3? Então o que a gente vai fazer? O 5 é um fator primo, então não tem como eu decompô-lo, não tem como eu fatorá-lo em números primos, porque ele já é um número primo. Então eu vou reescrever o 5 elevado a 8. Porém o 4, ele não é primo, tem como eu decompô-lo, O 4 eu posso escrever ele sendo como? 2 elevado a 2 elevado ao 3. Percebe que eu não mudei nada? O 4 continua 4 aqui, porque 4 é 2 elevado a 2. Não é isso, então? 5 elevado a 8 vezes 4 elevado a 3 é igual, Isso daqui é igual a 5 elevado a 8 vezes 2 elevado a 2 elevado a 3. Você já está percebendo o que está aparecendo aqui pra gente? A nossa terceira propriedade que a gente acabou de falar. Como que eu vou resolvê-la, 5 elevado a 8 vezes 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Perceberam? O que eu posso fazer aí, Vou naquele macetinho que eu ensinei lá atrás, Vou observar o termo de menor expoente. O termo de menor expoente aqui não é o 6, 2 elevado a 6, o menor expoente não é o 6. Então vamos reescrever esse 5 elevado a 8 utilizando, escrevendo ele no expoente 6. Como que eu posso escrever? 5 elevado a 8 eu posso escrever como 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 6. Aí, eu já caio aonde? Lá na primeira propriedade, porque 2 mais 6 é exatamente quanto? 8, Produtos de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 6, 8. Não é isso? Vezes o quê? O 2 elevado a 6. Olha que bacana que a gente tem aqui agora, 5 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6, ao A elevado a n vezes B elevado a n, parecendo aqui, Então vamos reescrever isso, Olha bem, vamos marcar aqui para a gente entender, O 5 vezes 2, eu posso escrevê-lo aqui, elevado a 6, perceberam? Isso aqui virou o quê? Aquilo lá, E o 5 elevado a 2 está aqui do lado de fora. 5 elevado a 2 vezes o 5 vezes 2 elevado a 6. Então isso aqui é igual a quanto? 5 elevado a 2 vezes 5 vezes 2, 10 elevado a 6. Não é isso? 5 vezes 2, 10 elevado a 6. O que é 5 elevado a 2? 5 vezes 5, 25. Vezes, o que é 10 elevado a 6? É o 1 com 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, isso aqui nada mais é que o quê? 25 vezes 1 milhão, 25 milhões. Qual que era a minha pergunta inicial? Quantos algarismos tem o número 5 elevado a 8 vezes 4 elevado a 3? Só contar, Tem 6 zeros com mais 2 algarismos, do 2 e o 5, Então, eu tenho o quê? 8 algarismos. Esse número tem 8 algarismos. Beleza? Então vamos aí para a quinta propriedade. A sobre B elevado a n é igual a A elevado a n sobre B elevado a n. Claro que com B diferente de zero, porque a gente já sabe, desde os nossos inícios, dos nossos estudos, que o denominador ele não pode ser zero, não existe divisão por zero. Aí eu venho com essa questão aí, É verdade que 6 elevado a 4 sobre 2 elevado a 6 é igual a 9 sobre 2 elevado a 2? Como que a gente vai fazer isso aí? Aquela mesma historinha lá de verificar qual que é o menor expoente, Qual que é o menor expoente aqui? 4 ou 6? É o 4, Então vamos reescrever isso aqui, melhor. 6 elevado a 4 sobre... Como que eu posso escrever o 2 elevado a 6 utilizando o menor expoente 4? Utilizando a propriedade, eu posso escrever o quê? Se eu quero escrever aqui como expoente 4, eu posso escrever aqui 2 elevado a 2. Por quê? Porque pela primeira propriedade, produtos de potência de mesma base, eu repito a base, que é o 2, e somo os expoentes. Não é isso? E aí o que eu tenho aqui, Percebem o que eu tenho aqui, Eu tenho me chamando a atenção aqui para quê? Para exatamente a quinta propriedade.
Como que eu posso reescrever isso aqui da propriedade? Lembrando que aqui não tem 1 vezes isso, né? 1 vezes tudo isso aqui, que é 1 sobre 2 elevado a 2, vezes 6 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4, né? Então ficou esse 2 elevado a 2 isolado aqui sozinho com 1, né? Quando não tem nada em cima é 1. Então eu vou ter o quê? 1 quarto, porque 2 elevado a 2 é 4. Vamos melhorar esse igual aqui. Igual, né? 1 quarto vezes. Esse 6 elevado a 4 e 2 elevado a 4, ele não pode ser escrito assim, ó. 6 sobre 2 elevado a 4. Não é isso? Então isso aqui pode ser escrito como? 1 quarto vezes 6 dividido por 2. Não é 3? 3 elevado a 4. Né? Então isso vai ser igual a 1 quarto vezes 3 elevado a 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Né? Então 81 dividido por 4. Não é isso? Porque eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 81, 81. 4 vezes 1, não tem nada aqui. Né? Lembrando de multiplicação de frações, né? Multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. De baixo, quando não tem nada, é 1. 4 vezes 1, 4. Ou seja, deu 81 quartos. E olha para você ver. Então, tudo isso que nós fizemos aqui deu 81 quartos. E o que é 9 sobre 2 elevado a 2? É exatamente o quê? 9 elevado a 2, né? 9 vezes 9? 81. E 2 elevado a 2, né? 2 vezes 2? Que é 4. Ou seja, isso é verdade? É verdade. Ok? Pela definição, menos 3 elevado a 2. Olha lá, vamos resolver isso aí, ó. Vamos resolver esses exercícios aí, ó. Primeiro, menos 3 elevado a 2. O que é menos 3 elevado a 2? É o menos 3 vezes menos 3. É ou não é? Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Ok, pronto. Menos 3 elevado a 2. Agora, cuidado, esse menos não faz parte do expoente 2, ele está do lado de fora. Então, esse menos continua aqui. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Né? Então, menos 3 vezes 3, 9. Então, tomar muito cuidado. Se o menos está dentro do parênteses, ele entra na dança. Ele entra na multiplicação. Se não tem parênteses, ou seja, o menos está fora, ele não entra na potenciação. Né? Ele fica lá do lado de fora. Menos 3 vezes 3, que é 3 elevado a 2, né? Menos 9. Menos 2 elevado a 3, a mesma coisa. Ó, o menos está dentro da potência? Não está. Então o menos ele fica quietinho lá na dele esperando. E o que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Letra D. Menos 3 elevado a 3. Olha bem, eu tenho um menos aqui, não é isso? E o menos 3 elevado a 3, então menos 3 que multiplica menos 3 que multiplica menos 3. Beleza? Ah lá, o menos está do lado de fora e o menos 3 elevado a 3. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, fazer a regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ou simplesmente, que dá no mesmo, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Com o menos que estava lá esperando, menos com menos, mais 27. Ok? 3 meios elevado a 2, ou 3 sobre 2 elevado a 2. O que eu vou ter? Eu faço o 2, o expoente 2, tanto para o numerador quanto para o denominador. Olha lá. 3 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2. Isso vai dar 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. 9 quartos. Menos 3 sobre 2 elevado a 3. Então, eu tenho menos, é ou não é? Menos 3 meios, que multiplica menos 3 meios, que multiplica menos 3 meios. Ok? Quanto que isso vai dar? Eu já sei que aqui menos com menos com menos, não, menos com menos mais com menos menos. Menos com menos, mais. Então eu já sei que o resultado vai ser positivo. E agora eu multiplico, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3,
27 sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 27 oitavos. Menos 1 elevado a 10. Você não vai precisar ficar escrevendo 10 vezes. O que você guardou pelo que você viu aqui? Ó? Quando eu elevo ao expoente par, o resultado é positivo. Olha lá, quando eu elevo ao expoente ímpar, o resultado aqui, se não fosse esse menos, daria o quê? Negativo. Negativo com esse negativo, por isso que ficou positivo. Né? Então, eu já sei o seguinte. Menos 1 elevado a 10 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Né? 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Só que eu tenho menos 1. Mas como o expoente é par, toda vez que eu elevo a expoente par, se aqui minha base é negativa, o resultado fica positivo. E se o expoente for ímpar? O resultado vai ser negativo. Ok? Então atenção nisso. Se a minha base é negativa e o expoente é par, o meu resultado é positivo. Se a minha base é negativa e o expoente é ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Ok? Vamos falar agora das consequências, né? Da consequência da definição. Olha aí, pessoal. Atenção para a consequência da definição. Isso é importantíssimo. A elevado a n, a gente já aprendeu que é a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. Mas e se o expoente for negativo? A elevado a menos n. Eu vou ter 1 sobre a elevado a n, ou seja, eu inverto a fração e troco o sinal do expoente. O expoente que era negativo passa a ser o quê? Negativo. Essas condições de existência a gente já sabe. O a não pode ser zero porque ele está no denominador. Ou seja, denominador não existe divisão por zero. O n tem que ser natural, ou seja, esse meu expoente aqui tem que ser um número natural e maior ou igual a 2. Isso lá da definição que a gente viu, a primeira coisinha que a gente viu na aula. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó. O exemplo A. Se eu tenho 2 elevado a menos 3, quanto que vai dar 2 elevado a menos 3? Então, vamos pensar. Qual que é o número inverso de 2? Ó, troca. 2 aqui não é como se eu tivesse sobre 1. Então, inverte. 1 sobre 2. Tudo elevado ao expoente 3. Ah lá, a minha definição. Inverto e mudo o sinal do expoente. E faço minha expressão de um jeitinho que eu sei. Ó. O que é 1 elevado a 3? É 1 vezes 1 vezes 1. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo a continha, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Letra B. 2 quintos elevado a menos 2. Quanto que vai dar isso aqui? Ó, o expoente é negativo, não é? Inverto a fração. Aqui o inverso de 2 era meio. E qual que é o inverso de 2 quintos? 5 sobre 2. E troco o sinal do expoente. 5 meios elevado a 2. Quanto que vai dar isso aqui? 5 vezes 5 sobre 2 vezes 2. Isso vai dar 5 vezes 5. 25. 2 vezes 2, 4. 25 quartos. Pessoal, é só isso que a gente tem que saber sobre potenciação. Beleza? Agora é ir lá na lista de exercícios, fazer os exercícios, treinar, para verificar se está sabendo, se entendeu, se absorveu tudo direitinho. Tranquilo, gente? Até a próxima.